o Senhor que dá. É verdade, as coisas não são por acaso, mas o Senhor nos dá oportunidade. Às vezes sim e às vezes não. Mas quando temos oportunidade, devemos aproveitar a oportunidade que estamos recebendo da parte de Deus. E agradecer ao pastor Adriano também, que tem sido uma bênção de Deus na minha vida, que não tenho palavras para falar a bênção que o pastor Adriano está sendo na minha vida. Então agradeço também ao nosso pastor pelo apoio que tem nos dado para mim e para todos os irmãos. Nós estamos na presença de Deus nessa noite. A Bíblia diz que na presença de Deus há abundância de alegria. Então nessa noite, se houver aqui alguma tristeza, algum sentimento negativo, eu creio que nessa noite vai cair por terra, porque nós estamos na presença do Deus vivo. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. A palavra que o Senhor colocou no meu coração. Foi falado muito no culto hoje sobre adoração. E eu compreendo que nós estamos vivendo um tempo de adoração, um tempo de adorar a Deus, Mais do que nunca nós devemos adorar a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E se é um tempo de adoração, eu compreendo também que é um tempo de vitória. Porque quando Deus desperta o seu povo para adorar, é porque Ele vai dar vitória para o seu povo. Eu acredito dessa maneira, Então eu gostaria de dar como título da mensagem de hoje, o tempo da vitória. Amém? O livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz que para todas as coisas há um tempo determinado. E há um tempo determinado de Deus também para nos abençoar. Há um tempo determinado da parte de Deus para nos dar vitória. Amém? E sobre isso eu gostaria de falar nessa noite, baseado nesta palavra, Lucas capítulo 24. Vamos ler a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas ao apóstolo foram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Amém? Louvado seja Deus. Um texto bem conhecido de todos nós, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde nos diz que essas mulheres servas de Deus, elas se reuniram, elas pegaram ali perfume, elas pegaram ali unguento e foram ao sepulcro para velar o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, julgando elas que Ele ainda estaria lá, que Ele ainda estaria morto. Mas o que elas não sabiam, o que elas ainda não compreendiam, é que naquele dia elas receberiam a maior surpresa da sua vida, o maior presente da sua vida, a maior vitória da sua vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes também na minha vida e na sua vida nós estamos caminhando e parece que nós estamos indo para um velório, parece que nós estamos indo para um abismo, parece que nós estamos indo para um lugar de tristeza, parece que nós estamos caminhando para lugar nenhum. Mas muitas vezes o que nós não compreendemos, o que nós não sabemos, é que Deus já tem preparado uma grande vitória para a minha vida, uma grande vitória para a sua vida. E se você crê nisso nessa noite, comece a adorá-lo, comece a glorificá-lo, porque eu já estou sentindo
Salvador Jesus Cristo. Existem momentos na minha vida, existem momentos na sua vida, em que nós não compreendemos as coisas que acontecem, tantas coisas que acontecem, tantas tribulações que acontecem, tantos fracassos que acontecem. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer essa noite que o meu Deus, o teu Deus, Ele vai nos fazer compreender todas as coisas, Ele vai esclarecer todas as coisas, Ele vai revelar todas as coisas. Tudo que nós temos passado não é em vão. Ele tem uma obra para realizar, Ele tem algo para fazer na minha vida e na sua vida, e não é algo pequeno não, é algo grande, é algo extraordinário, é algo que vai mudar as coisas, é algo que vai glorificar o nome do nosso Deus. Aleluia, aleluia. Quem crê que o Espírito de Deus está falando aí, deixa eu ver. Quem crê que o Espírito Santo está falando no nosso meio, meu nome nesta noite. Aleluia, aleluia. Eu estou sentindo a glória do meu Deus, eu estou sentindo a presença do meu Deus, a glória dele está aqui. Aproveite nessa noite para ser renovado, aproveite nessa noite para se encher da graça, aproveite nessa noite porque o Espírito de Deus está fluindo aqui no nosso meio. Você cantou no começo do culto, você adorou o Senhor e você disse: manda chuva, manda chuva, manda chuva. Se você pediu, então receba, receba nessa noite, receba a chuva de Deus nessa noite, receba a presença do Espírito na sua vida. Louvado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quando quem está na prova, irmão, é difícil da glória, é difícil, eu compreendo que é difícil, eu compreendo que não é fácil. Quando a sua vida está dando tudo errado, é difícil, e para os apóstolos também não foi fácil. Diz a palavra de Deus que quando Jesus foi morto, eles ficaram todos escondidos, com medo de morrer também. Eles achavam que a qualquer momento eles também seriam crucificados, eles também seriam condenados, e eles ficaram escondidos, eles ficaram amedrontados, eles começaram a duvidar do ministério de Deus na vida deles, eles começaram a duvidar das promessas de Deus na vida deles. Quantas vezes na minha vida e na sua vida, por causa das circunstâncias, por causa das situações da vida, nós começamos a duvidar das promessas de Deus, nós começamos a duvidar de tudo aquilo que Deus tem falado para a minha vida e para a tua vida. Mas nessa noite, o Espírito do meu Deus, Ele quer renovar a promessa dele na sua vida, Ele quer renovar o ânimo na sua vida, para que você possa servi-lo em espírito e em verdade. E os apóstolos ficaram atemorizados. A Bíblia diz que Tomé falou: olha, se eu não colocar minha mão do lado dele, se eu não colocar minha mão nos cravos, de maneira nenhuma eu vou acreditar. Irmãos amados, coisa terrível é quando alguém endurece o seu coração, coisa terrível é quando o homem endurece o seu coração, e ele precisa de algo muito forte na sua vida para acreditar. Mas eu quero te dizer nessa noite que aquele que é muito forte, ele está aqui no nosso meio, ele está na direção desse culto, ele está na direção dessa igreja. E se você precisa de algo muito forte para você crer, ele vai fazer algo muito forte na sua vida, ele vai fazer algo que não vai te deixar dúvida, e você vai dizer: realmente o Senhor é Deus na minha vida, realmente aquela promessa foi de Deus. Louvado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E lá estavam os apóstolos, lá estavam os homens de Deus, os homens que haviam dado com Jesus, os homens que haviam contemplado os milagres, as maravilhas, agora todos amedrontados, agora todos escondidos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu imagino eles com seu coração cheio de angústia, eu imagino eles com seu coração